O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Irmãos e irmãs, o antigo povo de Deus, o povo de Israel, costumava reunir-se em tribos. Cada tribo tinha o seu conselho e depois o conselho de todas as tribos. Não tinham propriamente um rei, mas, como vimos no trecho de hoje, queriam imitar as nações vizinhas e exigiram um rei do profeta Samuel. Samuel consultou o Senhor e o Senhor disse a Samuel: não é a ti que estão rejeitando, mas a mim. Faz o que eles estão pedindo, mas adverte que eles serão oprimidos pelo rei. E diz então quais são os direitos do rei, mas mesmo assim o povo diz: nós queremos um rei. De qualquer modo, Deus atendeu à vontade do povo e sobre o rei ele enviará também o seu espírito de sabedoria, de justiça. Porém, como nós sabemos pela história dos reis de Israel, infelizmente todos terminaram na corrupção, até mesmo o grande rei Salomão. Assim, queridos irmãos e irmãs, o povo não desesperou do Senhor, porque o Senhor prometeu que enviaria um rei segundo o seu coração, um ungido, um pastor, um bom pastor. E esse pastor ungido, rei eterno, não para este mundo, mas para o reino de Deus, o reino na eternidade, é Cristo. No presente tempo, ele nos dá os sinais do seu reino eterno. No trecho de hoje, ele concede o perdão dos pecados e a libertação para um paralítico. As pessoas estão na casa de Jesus, em Cafarnaum. Havia tanta gente que não havia mais lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A casa de Jesus, sem dúvida, é um símbolo da sua igreja, porque ele habita a sua casa. E da sua casa, a sua igreja, ele ensina a palavra. Trazem então a Jesus um paralítico, carregado por 4 homens, quer dizer, alguém completamente dependente. Mas aqueles homens tinham muita fé. Como não conseguiam chegar próximo de Jesus, subiram pelo, não propriamente telhado, como é que se diz, terraço, e por ali então desceram aquele homem nos lençóis, no colchonete, enfim. Jesus ficou muito admirado com a fé daqueles homens e diz ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Talvez a primeira coisa que a gente pensasse que Jesus fosse dizer é: fica livre, fica curado.
Mas Jesus vai na raiz, olha, teus pecados estão perdoados. Então, mais importante até que a cura física é a libertação dos pecados. Os que estão ali de plantão para julgar Jesus dizem: é um blasfemador, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então realiza o milagre para afirmar que ele tem poder de perdoar os pecados. Mais tarde ele vai ensinar os discípulos a perdoarem também, como o Senhor nos perdoa, sem limites. Chama a nossa atenção nesse trecho as várias menções à cama. Antes, ela servia para carregar o paralítico, para prendê-lo à cama. Depois da libertação, é o paralítico que carrega a cama. Mas por que não largou por ali mesmo aquilo que antes para ele era um sinal de vergonha e dependência? Talvez pelo seguinte, irmãos e irmãs: este paralítico somos nós em nossos pecados. Nossos pecados são cancelados por Cristo quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Porém, ao lembrar dos nossos pecados perdoados, nós proclamamos a misericórdia do Senhor. Tudo aquilo que acontece conosco fica em nossa história, para testemunhar que o Senhor realizou em nós grandes coisas.